Efésios capítulo 4. Efésios capítulo 4. A partir do primeiro versículo. Efésios capítulo 4, versículo de número 1. Eu falei 5? Versículo 1. Efésios 4, 1. É que eu bati o olho aqui no 5 e ele quis passar na frente. A palavra diz assim, amado. O apóstolo Paulo, ele escreve à igreja de Éfeso, dizendo: rogo-vos, pois, eu, o prisioneiro do Senhor. Amado, você prestou atenção nessa palavra? O apóstolo Paulo, ele diz assim: eu, o prisioneiro do Senhor. Lá em João capítulo 8, versículo 32, a palavra diz assim: e conhecereis a verdade vos libertará. Ontem eu estava ministrando os jovens acerca dessa palavra, o entendimento que ela nos dá. Ou nós precisamos entender essa palavra, porque talvez você diga assim: puxa, nós somos livres em Cristo Jesus. E agora o apóstolo Paulo diz que ele é prisioneiro. Pois é. Amado, a verdade nos liberta das coisas lá de fora. A presença de Jesus, a presença do Espírito Santo, a glória de Deus na minha vida, na sua vida, nos liberta, te liberta dos relacionamentos do mundo, nos liberta da influência maligna. Quando nós recebemos a Jesus Cristo como Senhor da nossa vida, nós recebemos liberdade em relação a toda a influência do mal. Satanás não pode mais nos tocar. Desde o dia em que você deu a tua vida para Jesus, a sua vida se tornou, amado, blindada, ela foi blindada. O mundo não pode mais te tocar, o inimigo não pode mais te tocar, Satanás não pode mais dar direção para a tua vida. Agora você tem dono, agora você pertence ao Rei da Glória, ao soberano, a Jesus de Nazaré. E aí o apóstolo Paulo diz então: eu sou livre sim, sou livre da influência do mal, mas eu sou prisioneiro de Jesus Cristo, eu sou prisioneiro dos princípios de Jesus, eu sou prisioneiro das verdades de Cristo, eu sou prisioneiro das práticas de Jesus. É isso que ele estava dizendo. Eu amo estar ligado a Jesus, eu amo estar ligado à vontade de Jesus, por isso eu sou um prisioneiro de Cristo. Amém, amados? Será que nós podemos dizer isso também? Será que nós podemos dizer que também somos prisioneiros de Cristo hoje? Será que a nossa vida hoje, ela tem sido direcionada por Jesus Cristo? Será que nós temos feito jus àquela palavra que diz em Gálatas 2:20, não mais vivo eu, mas Cristo vive em mim? Será que nós temos falado como Cristo, agido como Cristo, pensado como Cristo? Será que nós temos tratado as pessoas ao nosso redor como Cristo tratava as pessoas? Eu vou dizer o que hoje pela manhã eu disse. A igreja, durante muito tempo, amado, ela foi se perdendo nas suas condutas. E nós deixamos, amado, de ser realmente aquilo que Deus deseja que sejamos, e nos tornamos aquilo que Deus não deseja que sejamos. Olha o que a Bíblia diz aqui: rogo-vos, pois, eu, o prisioneiro do Senhor, que andeis de modo digno, diga comigo, modo digno, da vocação a que fostes chamados. Para que a igreja foi chamada? A igreja foi chamada para curar, a igreja foi chamada para amar, a igreja foi chamada, meu irmão, para buscar aqueles que estão cativos, aqueles que estão sofrendo, aqueles que estão sem direção na vida. Amado, quantas pessoas lá fora no mundo estão carentes, com a alma ressequida, com as suas emoções extremamente comprometidas pelas circunstâncias adversas da vida. E qual é o papel da igreja? É buscar essas almas, é abraçar essas vidas, é recolher essas vidas e trazê-las para o caminho de luz, para a verdade libertadora, para a verdade restauradora.
Mas o que é que nós temos feito como igreja, amado? Na grande maioria das vezes, nós apontamos os erros, julgamos e condenamos. Infelizmente, eu sei que a palavra de hoje é uma palavra um pouco dura, mas ela é necessária. A igreja precisa deixar de ser juiz. A igreja precisa deixar de apontar os erros, de condenar pessoas, e muitas vezes até submetê-las às penas, né? Infelizmente hoje nós, além de julgarmos, estamos condenando e estamos castigando. Quando o Senhor nos chamou para sermos médicos, para sermos enfermeiros, para sermos fisioterapeutas, para sermos profissionais da saúde espiritual, Deus chamou a mim, a você, a cada um de nós, para sermos reabilitadores da vida das pessoas. Meu irmão, de condenação já basta a que o diabo faz diariamente sobre nós. De acusação já basta o diabo, que nos acusa diariamente. O que a igreja precisa, meu irmão, é voltar a ser acolhedora. Ela precisa voltar a amar. Diga para a pessoa que está do seu lado: a gente precisa voltar a amar. Amar as pessoas, amado, de uma forma gloriosa, de uma forma sobrenatural. Sabe quando nós vamos ver o Brasil impactado? Sabe, hoje eu estava dizendo de manhã, meu irmão, o mundo hoje olha para o evangélico e o que mais nós ouvimos são críticas. Amém, somos o povo que está incomodando, aleluia. Mas, amado, a gente precisa chamar a atenção das pessoas de uma maneira positiva e não negativa. Sabe por que hoje o mundo aponta os dedos para a gente e diz: olha lá? Porque muitas vezes, amado, nós deixamos de fazer a vontade de Deus e passamos a fazer a nossa vontade, a vontade da religião, a vontade da cartilha humana. E a gente começa a julgar, a gente começa a excluir, a gente começa a colocar de lado. Querido, todas as pessoas que Deus coloca no nosso caminho, sejam elas boas ou más, elas não foram colocadas no nosso caminho por acaso. Há um propósito, amado. O Senhor chama a igreja para restaurar o propósito que Ele colocou no coração dela lá atrás. A igreja primitiva, a Bíblia diz lá em Atos 2, que ela, meu irmão, diariamente recebia milhares de pessoas. Não era meia dúzia de gente, amado. Não era um batismo de vez em quando. A igreja primitiva batizava a gente todo dia. Sabia disso? Todo dia a igreja primitiva batizava. E de vez em quando eram 5.000. De vez em sempre eram 3.000. Sabe por quê? Porque a igreja primitiva, ela fazia brilhar a glória de Jesus na terra. Deus está nos chamando para voltarmos a ser a glória de Jesus na terra. Lá na tua casa, lá no teu trabalho, lá na tua escola, lá na tua faculdade. Nós precisamos ser, meu irmão, partes integrantes de uma célula viva. O meu lar precisa ser uma célula. O teu lar precisa ser uma célula. Nós vamos voltar a ser a presença de Jesus dentro da nossa casa. Em nome de Jesus, que você possa nessa noite, amado, sair daqui revendo a tua fé, revendo a tua caminhada, revendo as tuas atitudes. Deus está te chamando para ser a luz na vida de alguém, sal na vida de alguém. Você pode dizer isso comigo? Senhor Jesus, eu quero voltar a ser sal e luz na vida das pessoas. Amém, amado? Olha o que a Bíblia diz aqui no verso 2. Com toda humildade, com toda mansidão, com longanimidade, ânimo longo. Você sabe quantas vezes está escrito na Bíblia a palavra tem de bom ânimo? Não temas, ou tem de bom ânimo? 365 vezes. Aí você diz assim: eu acho que a Bíblia não foi escrita por Deus não foi inspirada por Deus não. Irmão, se você pegar a Bíblia de Gênesis a Apocalipse, você vai encontrar 365 vezes a palavra não temas, sempre seguida de tenha bom ânimo.
Faça uma pesquisa, entre na internet, depois você vai descobrir, se ainda você tem alguma dúvida. Agora, nesses livros todos que estão aqui, será que tinha alguém, algum cientista, estudando? Olha, vamos fazer o seguinte, olha, vocês que estão aí escrevendo Gênesis, coloca tantas vezes. Olha, você que está escrevendo Crônicas, põe tantas vezes. Olha, vamos se adequar para chegar no final lá em Apocalipse, 365 vezes a palavra não temas. Não, isso não aconteceu. Quem fez isso foi o Espírito Santo. Quem fez isso foi Deus. Para lembrar a igreja, amado, que ela não pode esmorecer, que ela não pode abaixar sua cabeça, mas que ela tem que seguir adiante com um ânimo. Ela tem que seguir adiante, se fortalecendo a cada dia, diante das adversidades. Amado, talvez você entrou hoje aqui e você está aí com um fardo enorme na tua vida, mas o Senhor diz: tenha bom ânimo, porque eu te chamei para ser a igreja na terra, para ser a referência da minha glória. E essa luta, ela vai ser vencida, porque se eu permitir ela chegar na tua vida, com certeza ela tem um propósito. Nenhuma luta, nenhuma adversidade, nenhuma tempestade, ela vem sobre a nossa vida por acaso. Há um propósito: te fazer mais forte, te conduzir para algo muito maior do que aquilo que você está vivendo hoje. Amém ou não amém? Quantos querem essa unção então? O Senhor te chama hoje, meu irmão, para restaurar o teu ministério. Eu volto no primeiro versículo, quando o apóstolo Paulo diz que andeis de modo digno da vossa vocação. Amado, que a gente possa nessa noite sair daqui olhando para o nosso ministério, olhando para a nossa vocação. Eu não estou dizendo, meu irmão, Igreja Cristã Apostólica Moriá, mas eu estou dizendo Reino de Deus, Igreja do Senhor, Corpo de Cristo, porque a missão é muito maior do que uma placa de igreja. A nossa vocação, ela precisa ir muito mais além, amado, do que um tocar na igreja, do que um pregar no púlpito, do que uma aula na escola bíblica. A nossa vocação, amado, ela precisa fazer brilhar a glória de Deus em todos os momentos. Que a gente possa ser o selo da glória de Deus na terra. Que as pessoas, quando olharem para mim e para você, digam: aleluias, Jesus está ali, Jesus está lá. Olha, Jesus está na vida desse homem. Olha, Jesus está na vida dessa mulher. Olha, ele verdadeiramente é o mensageiro das boas novas. Puxa, quando esse homem entra, as coisas mudam. Quando essa mulher entra, as coisas mudam. Quando esse homem abre a boca, as coisas acontecem. Quando essa mulher abre a boca, o inferno se curva. E essa unção que eu profetizo sobre a tua vida, amado. Aonde você colocar a planta dos teus pés, ali vai haver prosperidade. Aonde você colocar a planta dos teus pés, vai haver, amado, um grande rebuliço, e as trevas vão se dissipar. Aonde você entrar, meu irmão, a presença de Deus vai se manifestar de tal maneira que o inimigo não vai resistir, que o inimigo vai dizer: opa, aqui eu não posso continuar, aqui eu não consigo mais, aqui não dá mais para mim, e ele vai bater em retirada. Aleluias, amém ou não amém, amados? E a palavra continua: suportando-vos uns aos outros em amor. Lembra que eu disse que Deus nos chama para sermos médicos e não juízes? O Senhor diz aqui que a nossa vocação é ser suporte na vida dos irmãos. Se você conhece alguém que está fraco, vai lá, segura na mão dele, segura ele, segura ela. Seja uma coluna na vida desse irmão, seja uma coluna na vida dessa irmã, seja uma referência para ele. Infelizmente, amado, nós temos nos ocupado tanto com os nossos interesses, com os nossos projetos egoístas, que a gente esqueceu dessa vocação. O Senhor está dizendo para mim e para você: seja coluna na vida das pessoas. Que a partir de hoje a gente volte a ser, amado, essa coluna que o Senhor deseja que sejamos. Todos nós conhecemos pessoas que precisam de apoio. Todos nós conhecemos pessoas que estão perdendo a fé e a esperança.
Todos nós conhecemos pessoas que estão enfermas da alma ou enfermas do físico. E o que é que nós temos feito por essas vidas? O que é que nós temos sido na vida dessas pessoas? A nossa vocação, amado, é ser suporte. Diga, a minha vocação como igreja é ser suporte. Aleluias. Quando nós comemos do pão e bebemos do cálice, a palavra do Senhor diz para não comermos indignamente. E aí, erroneamente, a gente acha que não devemos comer o pão e beber o cálice porque nós cometemos algum pecado. Mas, meu irmão, pecado a gente confessa e ele é liberado. Se confessarmos os nossos pecados, ele, Jesus, é fiel. Ele é fiel e o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. 1 João, capítulo 1, versículo 9. O sangue de Jesus me purifica de todo pecado. Comer o pão e beber o cálice indignamente é comer o pão e beber o cálice sem, no entanto, estar sendo suporte e coluna na vida das pessoas, sem, no entanto, não ser igreja. Às vezes nós batemos no peito, nos orgulhamos de fazer parte desta ou daquela igreja, mas será que nós estamos fazendo parte do reino de Deus? Porque reino de Deus não é comida nem bebida. Reino de Deus, amado, é unção espiritual. É o Espírito Santo falando aqui dentro. É o Espírito Santo renovando a minha fé diariamente. É o Espírito Santo fazendo com que os meus olhos enxerguem além daquele obstáculo. É o Espírito Santo nessa noite falando ao meu coração e ao teu coração e dizendo: ei, igreja, o que eu tenho preparado para ti, olhos não viram, ouvidos não ouviram, e nem subiu ao teu coração. Ei, igreja, eu estou te chamando nesses dias para se levantar nessa terra, para ser um estandarte, um baluarte, uma trombeta, para anunciarem a minha glória, para serem o caminho na vida daqueles que estão perdidos. Vamos ganhar almas para Jesus, amém, amados? Vamos socorrer almas, vamos buscá-las. Somos os braços de Jesus na terra, somos os pés de Jesus na terra, somos a boca de Jesus na terra. E a gente precisa voltar a compreender isso de verdade e a exercer esse ministério e essa função. A palavra continua dizendo aqui rapidamente: esforçando-vos diligentemente por perseverar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Diga comigo, unidade do Espírito. Unidade do Espírito. Sabe o que significa isso? Durante muito tempo a igreja pensou assim: nós temos que manter a unidade. Mas unidade, meu irmão, não é 1 mais 1, humanamente falando. Olha o que o apóstolo Paulo diz aqui: temos que nos esforçar diligentemente para mantermos a unidade no Espírito. Porque não adianta nada nós sermos, amado, uma multidão, entre aspas, unida, mas fora da visão de Deus. O Senhor quer que nós estejamos unidos, antes de tudo, nos mesmos propósitos. Nós precisamos andar na mesma direção. Nós precisamos andar nos mesmos pensamentos. A igreja precisa ter o mesmo projeto, os mesmos sonhos. Os projetos não podem ser divididos. Eu tenho um projeto, o outro tem outro, o outro tem outro, o apóstolo tem uma visão, o pastor Tiago tem outro, e o líder... Não, meu irmão, todos nós temos que estar juntos no mesmo propósito, no mesmo espírito. Amém ou não amém? Se nós queremos crescer, todos precisam querer crescer. Se nós queremos evangelizar, todos precisam querer evangelizar. Se nós queremos curar, todos precisam desejar curar. Se nós queremos, amado, quebrar as correntes do inferno, guerrear como bons guerreiros, destruindo as obras do diabo, toda a igreja precisa estar nessa visão. Era essa unidade que o apóstolo Paulo estava dizendo para a igreja de Éfeso. Não adianta vocês serem numerosos e acharem que estão unidos, porque vocês comem juntos, porque vocês jogam bola juntos, porque vocês vão para a lanchonete juntos. Porque, meu irmão, isso não é unidade, isso é lazer.
Unidade é falarmos a mesma linguagem, é pensarmos como o corpo de Cristo, é olharmos para o nosso irmão e temos por ele compaixão, temos amor, como Jesus teve, respeito. Eu ontem disse aqui para os jovens e volto a dizer agora, nós vamos restaurar a palavra respeito dentro da igreja. Nós vamos entender os limites, amado, que a minha liberdade termina quando a tua liberdade começa. A igreja precisa restaurar isso. Muitas vezes nós queremos, amado, impor as nossas vontades, os nossos gostos, os nossos hábitos, sem respeitar aqueles que estão ao nosso redor. Igreja de verdade, que anda no mesmo espírito, tem respeito. Amém? Vira para o teu irmão e diga: respeito. Você quer aprender sobre respeito, amado? Casamento. Se tem um negócio, meu irmão, que só vai para frente, só tem sucesso se tiver respeito, é o tal do casamento. Se não tiver respeito, a coisa não anda. O casamento, amado, ele, claro que dentre outras coisas, mas a coisa mais importante, a coluna mestra que segura e que sustenta o casamento, significa respeito. Você imagina? A mulher tem um tipo de criação, o marido tem outro. Ela foi criada pensando de um jeito, ele foi criado pensando de outro. São gostos diferentes, temperamentos diferentes, manias e jeitos diferentes, que foram adquiridos ao longo da história. De repente alguma coisa bate no coração do outro, e eles desejam seguir a vida agora um do lado do outro, juntos. Vão morar debaixo do mesmo teto, vão dividir as mesmas louças, vão dividir a mesma cama, vão dividir os sonhos, projetos, dinheiro. Se não tiver respeito, se você não conhecer os teus limites, ou se ambos não conhecerem os limites, o casamento não vai para frente. A igreja precisa conhecer os seus limites. A igreja precisa entender, a respeitar a palavra respeito. Amém, amados? Eu já estou terminando. E o Senhor diz aqui, eu já vou lá para o verso de número 11. E Ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e mestres. Amém, amados? Sabe por que a igreja hoje ela está tão... Eu vou usar uma palavra dura aqui, mas é a verdade. A igreja está muito doente. Sabe por quê? Porque ela perdeu as suas diretrizes. Sabe lá no passado, quando Moisés tira o povo do Egito, e eles estão lá no deserto, debaixo dos cuidados de Deus, mas Miriam, que era irmã de Moisés e Arão, eles têm uma reuniãozinha particular, eles chegam num canto e eles se conversam ali entre eles. Olha, eu sou profeta, Arão disse. Miriam falou, eu também sou. Nós somos profetas como Moisés. Nós recebemos unção de Deus igualzinho a Moisés. Por que nós estamos debaixo da autoridade do Moisés? Eu acho que está na hora da gente também voar um pouquinho mais alto. Está na hora da gente mandar também. O que aconteceu com Miriam? Quem conhece a história? Ela teve lepra. Ela foi para fora do arraial. Viver na unção e no mesmo espírito, amado, é você estar disposto a ser submisso, a reconhecer a autoridade que Deus colocou sobre a sua vida. Querido, o mundo faz isso de uma forma tão bonita. Qualquer repartição pública, nós temos funcionários públicos aqui, que sabe como é que funciona. Olha, eu mando em tantos, mas tem alguém que manda em mim, e tem alguém que manda naquele que manda em mim. E é por isso que a máquina funciona. Por isso que as empresas funcionam. E muitas vezes a igreja não funciona, meu irmão. Porque todos querem ser cacique.
Todos querem ser chefes, todos querem ser apóstolos, todos querem ser profetas, todos querem ser mestres. Nós precisamos resgatar também, amado, a nossa vocação. Porque se Deus te chamou para ser um adorador, e você está ocupando o lugar de liderança, se Deus não te chamou para ser líder, aquele lugar onde você está trabalhando não vai funcionar, vai ficar doente. Se Deus te chamou para ser um professor dentro da igreja, mas você insiste em ser um instrumentista, sabe o que vai acontecer? Nenhuma e nem outra coisa vai dar certo. Por isso nós temos que resgatar a nossa vocação. Você precisa começar a orar e dizer: Deus, para que eu fui chamado? Qual é o meu chamado? Qual é a minha vocação? Senhor, tu queres que eu seja profeta? Então você profeta. Senhor, tu queres que eu seja um apóstolo? Você é um apóstolo. Senhor, tu quer que eu seja mestre? Então você é mestre. Mas nós precisamos parar e refletir aquilo que Deus quer que nós sejamos. Porque se você estiver fazendo o que não é para você fazer, você vai ficar doente e as pessoas ao teu redor também vão adoecer. Por isso que o Senhor diz aqui, no versículo 11, aliás, no versículo 12, com vistas ao aperfeiçoamento. Sabe por que Deus distribuiu tantas vocações, amado? Aqui estão 5, né? Mas nós temos N vocações dentro da igreja. Os dons e ministérios, para que haja o aperfeiçoamento dos santos. Amém, amados? Para que haja aperfeiçoamento dos santos. Eu sou apóstolo, mas isso não me torna impecável. Não. Eu tenho uma tremenda necessidade de receber conselhos. A Bíblia diz que na multidão de conselhos há sabedoria. Eu preciso de gente me aconselhando. Eu preciso de pessoas me ajudando a tomar decisões. Amém? Talvez Deus mostre coisas para você que não mostra para mim. E talvez esse seja o teu ministério, o teu chamado, a tua vocação. Comece a orar. Deus, qual é a minha vocação? Para que haja aperfeiçoamento no teu reino, na tua obra, na tua igreja na terra. Amém? Diga assim comigo: Senhor Jesus, que os céus de bronze sejam quebrados e eu seja iluminado acerca do meu chamado. Querido, Deus quer que você seja útil na obra. Aleluias. Até que todos cheguemos, versículo 13, à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, a perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo, para que não sejamos mais como meninos, agitados de um lado para o outro e levados ao redor por todo o vento de doutrina. Meu irmão, a gente precisa resgatar isso aqui na nossa vida. Não é porque o cara, meu irmão, desenvolveu meia dúzia de frases impactantes, ou ele tem um talento enorme para pregação, que você vai trazer ele para dar direção para a tua vida. Hoje, meu irmão, eu acho tão triste isso, porque as pessoas estão completamente fora da nuvem. Ah, olha, tem aquele pregador lá, meu Deus, aí começa a se alimentar com os ensinamentos daquele, mas aí surge um outro que é mais top, que está mais no auge, né? Hoje o pastor Tiago até falou isso. As pessoas estão atrás de quem faz sucesso. Só que nem sempre quem faz sucesso, amado, pode realmente dar direção para a nossa vida. Cuidado com aquilo que você pega na internet. Cuidado com as mensagens que você fica trazendo no teu dia a dia. Às vezes você, meu irmão, se alimenta de tanta coisa lá de fora, e da pregação da igreja que você faz parte, você não se alimenta. Às vezes você, meu irmão, come tanta bugiganga, só porque o cara é o bambambam e tem meia dúzia de frases impactantes. Tem uns que extrapolam até, para chamar atenção, até de chapolim se veste. E aí, não, olha, é o cara.
E aí você começa a se alimentar. Mas ele tem uma visão. Ele tem um propósito. E de repente ele está comprometendo o propósito da tua vida. Porque Deus te plantou aqui para você crescer as suas raízes aqui. O que é bom para ele, nem sempre é bom para você aqui. Nós precisamos voltar, amado, a amar o lugar onde Deus nos plantou. Você precisa olhar para a Igreja Cristã Apostólica Moriá e entender que aqui é o lugar que Deus te plantou, para você crescer, para você firmar raízes, para você dar frutos. É bonito você admirar os outros lá fora, mas Deus quer que você seja uma referência. E talvez você não tenha sido referência porque você deixou de valorizar o lugar onde você está plantado. Muitas vezes nós agimos como meninos, nos deixamos levar por todo o vento de doutrina, e isso fere a santidade de Deus, isso machuca o corpo, amado. Por isso que nós temos que restaurar a unidade no Espírito, estar na mesma visão. Amém ou não amém? Nós queremos ministério de jovens forte. Jovens, vocês precisam estar na mesma visão. Mulheres ajudadoras, na mesma visão. Homens cheios do Espírito, na mesma visão. Um louvor impactante, na mesma visão. Porque senão a gente vai andar em círculos e vamos acabar como Miriam e Arão, fora da nuvem e leprosos. Deus não te chamou para ser um menino, Deus te chamou para ser uma referência, o influenciador e não o influenciável. Amém? Vamos ficar de pé. Enquanto o ministério de louvor vai chegando, abra sua Bíblia aí comigo. No livro de 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 23. Primeira Coríntios, capítulo 11, versículo 23. Nós vamos comer do pão e beber do cálice nessa unção, amado.